Por que eu bato na mesa? Eu bato na mesa para chamar a sua atenção, certo? Para você prestar atenção no que eu vou dizer. É por isso que eu bato na mesa. Eu dou esse toquezinho na mesa. Amigo, as pessoas não ligam para o que você fala. As pessoas não ligam para o que eu falo. Ligam, mas não ligam tanto assim não. As pessoas não se importam muito pelo que você fala. O assunto aqui é a respeito de algumas pequenas dicas de oratória. A oratória, ela é necessária. O que você fala, o que você verbaliza, registra dentro da memória de uma outra pessoa ou de várias outras pessoas. Então, veja, então veja só, observe o que eu fiz agora. O o veja, o então, o coçar a cabeça. Isso faz parte de uma oratória. Todos nós temos a nossa modalidade de se expressar, a nossa forma de se expressar. Perfeito? Não se preocupe muito com isso. Não se preocupe com o com o a, com o então, com o coçar a cabeça. Não me lembro qual era mesmo o assunto. Era Conselho de Justiça. Agora sim, Conselho de Justiça. Não se preocupe muito com isso não. Não se preocupe muito com isso. Isso vai entrar na memória de uma pessoa e vai sair. Vai ficar só os assuntos altamente relevantes. E relevantes para aquilo que a pessoa que está te vendo, a pessoa que está te ouvindo, relevantes para ela. Porque o que é relevante para você pode não ser relevante para ela. Quando essa pessoa vai numa palestra, vai ouvir o seu vídeo, vai ouvir o que você está falando, ela já leva na memória o que interessa para ela, o que ela vai buscar ali naquela oratória, naquela sua oratória. Aquilo sim vai, de certa forma, sedimentar na memória dela. Perfeito? Outro detalhe interessante. O medo das pessoas, o medo, na verdade, de falar em público é muito altíssimo, é muito alto. O medo de se falar com as pessoas, o medo de falar para 2, 3, 4 pessoas é muito alto. Porém, você fala com as pessoas. Você fala todos os dias com seu pai, com a sua mãe, com o seu vizinho, às vezes na mesa lá da cozinha, tomando café, você fala com várias pessoas. E você não demonstra medo nenhum. Agora, quando você vai falar em público, que você vai ficar de pé ali ou sentado, você vai ter um medo. Esse medo não é de falar. Registra isso no seu subconsciente. Este medo não é de falar. Este medo é do que as pessoas vão pensar de você e vão comentar a seu respeito. Portanto, o medo não é de você falar. Ora, se você não precisa se preocupar com o com o a, com o coçar a cabeça, esqueci isso ou esqueci aquilo, por que então ter medo de falar? Do que as pessoas vão falar, elas precisam falar. Se você quiser, elas vão falar. Se você não quiser, elas vão falar também. Perfeito? Então, esqueça esse medo. Não se preocupe com esse medo. Outro assunto interessante é o seguinte. O que você fala some. O que você fala, na verdade, ele não fica muito tempo na memória da pessoa. Porque a memória, na verdade, ela tem algumas funções. Né? O nosso cérebro tem algumas funções. Basicamente são 3. Tem algumas outras, mas basicamente são 3. Receber a informação, armazenar, certo? E utilizar
e descartar. A maioria das coisas estão aqui, ó. A maioria é descartado. Ou você acha que você memoriza tudo o que você vê durante o seu dia? Você memoriza o momento que você abriu os olhos e viu lá o seu sapato, você precisou tirar o pijama, já memorizou aquilo? Em seguida olhou, teve que abrir a porta, memorizou? Você em seguida vai lá no banheiro tomar o seu banho, escovar o dente, memorizou aquilo também? Depois vai tomar o café, memorizou aquilo também? Ou você fez tudo isso e depois alguém bateu palma e falou, olha, tem aqui uma correspondência para o senhor. Agora você começou a memorizar. Chegou uma coisa importante que você não sabe o que é. Alguma coisa diferente do seu dia a dia. Uma situação adversa. Aí você memorizou. Então, e o restante? Você fez 10, 15, 20 passagens e só fixou, memorizou uma. E talvez aquela ainda vai ser descartada. Então, a maioria nós descartamos. A maioria das informações nós memorizamos um momentinho, descartamos para sobrar espaço para uma outra informação importante permanecer no seu cérebro. Então, o que você fala, normalmente, para um grupo de pessoas, numa palestra, numa oratória, some. Até numa sustentação oral, que você vai falar numa tribuna, que você vai falar, vai fazer uma defesa de tese lá do seu cliente e tal. Você acha que aquilo tudo vai ficar na memória dos desembargadores? Vai nada. Só vai ficar a parte importante para eles. Concedo isso, não concedo aquilo. O que não concede, por incrível que pareça, é muito maior do que aquilo que concede. Então não se preocupe muito, porque o que você fala normalmente vai embora. As coisas entram, ficam na memória o que é importante para a pessoa que está ouvindo, e o restante é tudo descartado. Então não se preocupe muito com esse tipo de cuidado. Não se preocupe muito. Fale à vontade. Fale à vontade. Detalhe. As pessoas também não analisam os seus detalhes. Elas vão analisar só aquilo que mais chama a atenção. Por exemplo, se eu estou me movimentando aqui, fazendo assim com a mão, sem nada nos dedos, ou apenas com uma aliança, pode ter certeza, ninguém vai observar muito para a minha mão, não. Agora, se eu tiver na minha mão um anel aqui, grandão, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e ainda, sei lá, um grampeador gesticulando assim, as pessoas vão olhar para isso aqui. Chamou a atenção. Esse detalhe é relevante. Então as pessoas vão procurar analisar os detalhes relevantes do seu contexto de oratória, daquilo tudo que você está falando. Perfeito? Outro detalhe importante é o seguinte: nem tudo que você fala é importante. Nem tudo que você leva para as outras pessoas tem importância. Pode ter para você, que criou, memorizou, fez o programa, mas para outra pessoa às vezes não tem importância. Então, não se preocupe muito com o que você vai falar, se tem importância ou se não tem, porque cada ser humano vai na sua palestra, assistir a sua oratória e vai trazer para si o que é importante daquilo tudo que você falou. Você pode falar 5.000 palavras, 20.000, 100.000 palavras, talvez essa pessoa lá só pegue uma frasezinha que você falou e para ela vai ser útil para a vida toda. Para a vida toda. Uma vez eu estava fazendo uma palestra a respeito de emagrecimento, né? Tem outra formação aí e tal, né? A parte de educação física, e estava lá fazendo uma palestra a respeito de emagrecimento.
E eu falei 1 hora e 20 sobre emagrecimento, os tipos de exercício que não faz efeito, o que faz efeito, aeróbico, anaeróbico, papá, 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 papá. E saí de lá vitorioso, cheio de orgulho. Olha, falei isso, falei aquilo. Eu era recente-formado, tinha acabado de me formar, né? Então eu trouxe meu conhecimento lá, tal, e joguei tudo lá para todo mundo. E tinha mais ou menos umas 80 pessoas lá na palestra, né? Passaram-se 40 dias, eu estava correndo, aí veio uma senhora. Ei, moço! Correndo, moço! Eu era moço, né? Hoje já não sou mais. Ei, moço! Eu quero falar com o senhor. Assisti a sua palestra lá em tal lugar, assim. Aí eu falei, nossa, dei palestra lá, já tinha dado várias, né? Aí ela falou assim, olha, aquela continha que o senhor ensinou da questão do aeróbico e do anaeróbico, aquilo foi fundamental na minha vida. Perdi já 11 quilos. Para mim aquilo não tinha importância nenhuma, é a conta básica. É uma conta basal para se estudar a questão de ser aeróbico e de não ser anaeróbico. É uma conta basal. Mas para ela aquilo foi de fundamental importância e pelo jeito vai levar para a vida toda. Perfeito? Então os senhores vejam que é importante para outra pessoa aquilo que realmente interessa para ela. E às vezes para você que está fazendo a palestra não é tão importante assim. Tá? Outro detalhe,